Hey, bênção de Jesus! Seja muito bem-vindo ao Morning JC. Se você chegou até aqui, provavelmente você tem algumas dúvidas sobre santidade. Dúvidas como: o que é santidade? O que Jesus diz sobre santidade? Como levar uma vida de santidade? É possível viver em santidade? E como cultivar uma vida que agrada a Deus? Se essas são dúvidas que você quer desbravar para crescer ainda mais espiritualmente, fortalecer o seu relacionamento com o Espírito Santo, esse vídeo é para você. Meu nome é Elis Ferreira e seja muito bem-vindo ao Morning JC. Bom, se tem uma coisa que nós precisamos entender sobre santidade, é que santidade anda de mãos dadas com o processo. E é por isso que nós gostamos de utilizar a palavra santificação, que nada mais é do que o processo de tornar uma pessoa pura, limpa, irrepreensível diante de Deus. E há uma definição do escritor e autor Oswald Chambers que eu gosto muito sobre santidade e eu queria compartilhar com você, que ele diz assim: santificação não é algo que Jesus coloca em mim, é Ele próprio vivendo em mim. A santidade de Jesus tornando-se parte da minha vida e sendo exibida através de mim. Santidade é um processo onde nós vamos nos tornando limpos e irrepreensíveis porque o caráter de Cristo vai sendo forjado em nós. E à medida que nós nos parecemos cada vez mais com Cristo na maneira como vivemos aqui na Terra, mais a nossa vida vai se tornando santificada. Então, esse é o tema que eu queria mergulhar ainda mais fundo com você. E se esse vídeo já te edificou, eu te convido a gravar um stories aí, postar lá no seu Instagram. Me marca aqui, no meu Instagram. Eu vou gostar muito de te conhecer. Você também já me acompanha por lá. Outro ponto crucial quando nós falamos de santificação ou santidade é que ela abrange as 3 esferas da nossa vida. A nossa esfera física, nosso corpo, a nossa esfera de alma, a essência, a identidade de quem nós somos e a nossa esfera espiritual, que é a 4ª dimensão, o plano em que nós ali sintonizamos a nossa frequência com Deus. E sim, eu queria trazer uma base bíblica que nos mostra exatamente sobre o processo de santificação, mudar a nossa vida nessas 3 esferas. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, o seguinte: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, a alma e o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo nos mostra que existem 3 esferas onde a santificação está atuando: na nossa esfera espiritual, na nossa esfera física, no corpo e na nossa esfera de identidade, de essência, que é a nossa alma. Eu queria descrever um pouquinho sobre o processo de santificação nessas 3 áreas da nossa vida para te ajudar ainda mais a mergulhar nesse processo de santificação. Primeira esfera que eu gostaria de falar sobre santificação: a santificação no nosso corpo físico. E o que a Bíblia diz sobre isso? Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele fala sobre sacrifício vivo, santo, ou seja, santificação, e agradável a Deus. Então sim, nós não podemos negar que embora Deus ele esteja extremamente interessado com a nossa essência, com a nossa identidade, com as nossas intenções e pensamentos, o nosso corpo físico e a maneira como nós tratamos o nosso corpo também faz parte do processo de santificação e nós também agradamos a Deus na maneira como lidamos com o processo de santificação no nosso corpo físico. E quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como uma oferta, sacrifício agradável, santo a Deus, ele nos diz colocar à disposição, ou seja, viver uma vida em submissão ao Espírito Santo de Deus, apresentar o nosso culto racional e viver uma vida que agrade a Deus, a maneira como você se veste, a maneira como você se alimenta e cuida do seu corpo físico, a maneira como você glorifica a Deus nessa parte mais externa que é o nosso corpo. Agora, outra coisa que eu também não posso ignorar nesse versículo é que ele fala sobre apresentar o nosso culto racional, então ele envolve a razão juntamente com apresentei os vossos corpos. E o que isso significa? Isso significa que nós precisamos de alguma forma ser direcionado em outra esfera da nossa vida quando se trata de santificação, que é justamente a próxima esfera que eu quero trabalhar com você. E essa esfera é a esfera da alma.
o nosso corpo externo irá refletir aquilo que nós estamos carregando aqui dentro. E nada mais sério do que sermos transformados a um nível de alma, que é a identidade, a essência, a fonte dos nossos pensamentos, desejos e intenções. Então, esse processo ainda mais profundo de santificação é lá na nossa alma. E o que a Bíblia diz sobre alma? Eu gostaria de trazer um versículo que está escrito lá em Filipenses 3, do versículo 8 ao 9, que está escrito assim: E na verdade, também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele. Ele coloca o conhecimento de Jesus Cristo a um nível de essência no ser dele, a um nível de identidade, de vontade, de desejo, tão alinhado com conhecer a Jesus e ser achado nele, que isso automaticamente vai refletir em todas as áreas da sua vida. E que nós possamos alcançar esse nível de maturidade que Paulo alcançou, de ter essa vontade, esse desejo de conhecer Jesus a um tal nível que todas as outras coisas fiquem em segundo plano e que nós possamos ser forjados em Cristo, ser achados nele, para que toda a nossa vida seja santificada e reflita o caráter de Cristo. E eu também anotei algo que eu queria compartilhar com você, e para não ficar enchendo linguiça, eu vou logo ler o texto que eu escrevi aqui, que a santidade na alma é um nível profundo de transformação do cristão. Isso porque ter o próprio caráter de Cristo forjado em nós envolve um toque profundo do Espírito Santo em nossa essência. Pensamentos, vontades, desejos e tudo isso está onde? Na nossa alma, que nada mais é do que a identidade individual de cada pessoa. E Deus tem um apreço pela alma de cada ser humano. E quando nós aceitamos Jesus, esse processo de santificação é algo muito profundo que acontece na nossa alma. E isso com certeza reflete na nossa santidade no corpo físico. Então que você possa refletir sobre isso também. Agora, se você ficou em dúvida, falando, Denise, você trouxe um versículo que fala sobre conhecer Jesus, que nada se compara ao privilégio de conhecer Jesus e ser achado nele. Bom, se você tem um desejo de mergulhar ainda mais em conhecer Jesus, em viver uma vida que honra Jesus, eu preparei alguns vídeos sobre disciplina espiritual, que são as práticas que nós aprendemos com o próprio Jesus, que nos ajuda a crescer espiritualmente, a verdadeiramente desfrutar desse conhecimento de Cristo Jesus. Eu vou deixar o cardzinho aqui para você acessa, e eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você que tem aí o desejo de conhecer Jesus de maneira ali, frequente na rotina, como um hábito, como uma disciplina espiritual. Então eu também já deixo o convite. E por último, nós vamos falar sobre a esfera espiritual. Elis, por que é tão importante nós nos santificarmos na esfera espiritual? Uma vida posicionada no mundo espiritual é fundamental para que nós possamos ter uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus e viver uma verdadeira liderança do Espírito Santo. Então eu até coloquei aqui e vou ler com você. Nossa vida espiritual precisa ser conservada com foco na santificação. Jesus sendo formado, o caráter de Cristo em nós e sendo refletido isso em nossa vida. Porque o mundo espiritual é real, Deus é espírito e ele se comunica conosco através dessa dimensão. Então, quando nós buscamos um entendimento maior acerca do mundo espiritual e como viver uma vida limpa e repreensível, espiritualmente falando, ou seja, bem posicionada diante do reino de Deus e diante do mundo espiritual, é fundamental para que nós estejamos cada vez mais alinhados a uma vida que agrade a Deus, que está bem posicionada, que se direciona através de uma palavra que vem de Deus, que se direciona através do conhecimento de Jesus Cristo e através da luz, da direção do Espírito Santo. Tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar com você acerca de como estar bem posicionado no mundo espiritual e viver uma vida, um processo de santificação. Nós aprendemos com isso lá em Efésios 6, do versículo 10 ao 16. Eu não vou ler aqui porque é muito longo, mas eu te convido a refletir. Fala exatamente sobre o mundo espiritual e sobre as ferramentas, da armadura espiritual, da armadura de Deus, para que você possa se revestir e estar bem posicionado no mundo espiritual. Então isso também eu te convido a refletir sobre, para que você também possa buscar esse processo de se encontrar irrepreensível, limpo e purificado também nessa esfera espiritual. Com essas ferramentas, eu espero aqui ter te dado uma ajuda mesmo na palavra de Deus, para que você entenda um pouquinho sobre santificação e como ela afeta todas as áreas da sua vida. Lembrando que a santidade é um processo essencial para que nós nos conservemos íntegros e cada vez mais
parecidos com Jesus, ou seja, achados nele, até a volta de Cristo Jesus. E aí, esse vídeo te ajudou? Bom, te convido a se inscrever no canal para você ficar atento às novidades que eu vou postando por aqui. Ativa o sininho para sempre você ser um dos primeiros a saber. E eu também te convido a comentar aqui se esse vídeo te ajudou, se você tem algum testemunho. Assim já também compartilha e edifica outras pessoas que vão passar por aqui. Meu nome é JC, fica por aqui. Tchau, tchau!